Olá, graças e paz. Sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo. Hoje minha Bíblia se encontra aberta em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, que o texto narra da seguinte maneira: Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Ou seja, antes de Davi ele ser rei, Davi ele cuidava das ovelhas esmalhadas no campo, ou seja, as ovelhas doentes, né? E Davi sempre chegava para o seu pai, Jessé, e dissera, né? Olha, eu lutaste contra um urso, né? Contra um leão. Davi contava as suas experiências no campo, né? Mas Jessé não dava ouvido, porque Davi ele não tinha aparência. Aí isso daí mostra que Deus ele não olha para a aparência. Então isso mostra que Deus ele não olha como o homem olha. Isso é um fato positivo, bom, né, para nós. Então Samuel vieste a ungir um rei, né? E Jessé, sabendo, porque naquele tempo Samuel, o profeta, tinha sempre um mensageiro que andava com ele, né? Ou seja, vamos supor que hoje seria um auxiliar, né? Quando você vê um gerente, né? Você vê um gestor, ele tem sempre aquela segunda pessoa, né? Entre aspas, né? Vamos supor que aquele auxiliar, aquele mensageiro, era como se fosse uma segunda pessoa, né? E na realidade era uma segunda pessoa. Aí chegasse lá e disseste, né, para Jessé, olha, Samuel tá vindo, né? Ou seja, prepara a casa. O que está desconcertado, conserta. Porque o homem está vindo, o profeta. E ele, segundo ele, né, vai ungir um dos teus filhos a rei. Então aqui para Jessé, né, foi algo muito positivo, né, emocionante. Isso aí leva a pessoa ao egocêntrico, né? Quer dizer, aquele ego, né? Você ter aquele ego, o meu filho vai ser um rei, né? Mas só que para Jessé, o filho deles que ia ser rei, ele olhou para alguns e deixou um de fora. Porque é como eu disseste no começo do vídeo. Deus ele não olha como o homem olha. Então Jessé olhou nos olhos humanos e viu que os filhos deles fortes, né, grandão, que eram os capacitados. E então chamaste todos eles, deixaste, né, bem à vista, para quando o profeta chegasse, anunciaste, né, um daqueles. Aí Samuel chegaste, né, olhaste para os filhos e disseste, não é nenhum desses. Mas não é possível, né, porque Deus ele não se engana. De maneira alguma Deus vai se enganar. Se Deus ele tem uma promessa com você, no dia que a promessa for chegar, talvez naquela sala aonde vai ser chamado para assumir aquele cargo ou aquela posição maior, você possa até não estar lá. Porque quem me vê ou quem me vê acha que nós não podemos entrar naquela sala. E ele só chama aquelas pessoas que nos olhos dele têm condição. Mas Deus ele trabalha de outra forma.
Deus ele trabalha assim, ó, manda buscar você, que está fora da sala, que não foste colocado. Manda chamar eu para aquela sala que não foi nem convidado, que o nome não está nem na lista, não foste nem colocado o nome. Mas ele não precisa ter o nome na lista. Você não precisa ser chamado para ir para uma sala de honra, e nem eu, mas o próprio Deus me chama, e me chama. E então Samuel disseste, mas não é nenhum desses. Aí Jessé, ele disseste, mas tu não tem mais nenhum filho? E Jessé disseste, ora, até que eu tenho, né? Mas esse daí não é possível. Ó, ele está no campo, ele nesse momento está sujo, ele nesse momento está todo suado, o suor, né, o sol, cheio de carrapicho, com um bocado de ovelhas doentes. Samuel disseste, eu posso vê-lo? Porque eu vieste a mandado do rei, né? Que não é o rei terreno, é o rei dos reis. Eu posso vê-lo? Podemos, vamos, né? E mandaste chamar Davi. E então, quando Davi chegaste, ele olhaste para ele, mas nos olhos humanos, ninguém dava nada por Davi. É assim muitas vezes o que acontece, até na própria igreja, seja em qualquer setor. Muitas vezes as pessoas não dão nada por você, não dão nada por mim. Mas o Senhor, ele não olha assim. O Senhor, ele trabalha diferente. E Samuel olhaste para ele e disseste, este é o rei de Israel. E disseste, prepara-te, né? Que eu vou te ungir. E então, é dessa maneira que o Senhor trabalha. O Senhor, quando Ele quer te honrar, quando Ele quer me honrar, Ele nos chama de lugares que aparentemente está deserto, parece que não há uma solução, parece que ali terminou, mas Deus me chama e tira você do campo e bota em palácios. Deus tirou Davi do campo e botou em palácios. E é assim que Deus faz. Mas é para a glória de Deus. Isso daí glorifica o nome de Deus, porque Deus, Ele é assim, Ele chama aqueles que o mundo não vê, mas Deus vê. Se o mundo não está vivendo, se a igreja de onde você está não me vê, Deus está vivendo. Mas no momento certo que Deus for me honrar, Deus Ele chama. Você pode estar em qualquer canto, você pode estar até no interior, num povoado, seja onde for. Quando Deus Ele quer me chamar, Ele diz, ó, chama fulano, que está na hora de exaltar fulano. E é assim o trabalhar de Deus. E é maravilhoso, né? Olá, para você que não me conhece, me chamo Augusto. Meu canal é Augusto Dias. Comenta, compartilha, inscreve no canal, me ajuda a crescer na plataforma. Este foi um assunto maravilhoso, né? Que eu trouxe aqui por vídeo, que a maneira que Deus trabalha, né? Deus, Ele não trabalha como homem. Deus, Ele não olha como o homem olha. Que Deus te abençoe. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda a crescer na plataforma. Até a próxima, que Deus te abençoe.